silêncio que reinava nos céus desde o princípio dos tempos foi quebrado por um som que jamais havia ecoado na eternidade. O ruído de espadas celestiais sendo desembainhadas. Por entre as nuvens de glória, onde apenas cânticos de louvor costumavam ressoar, agora se ouvia algo completamente diferente. O primeiro grito de guerra da história. Imagine por um momento estar diante do próprio trono de Deus e presenciar o impensável. Anjos lutando contra anjos, irmãos celestiais erguendo armas uns contra os outros. O aroma doce do incenso que sempre perfumou os átrios celestiais agora se misturava com o cheiro metálico de espadas em chamas. A luz dourada que emanava do trono começava a ser cortada por sombras rebeldes. Ali, no coração do paraíso, uma pergunta ecoava através de todas as dimensões. Poderá a rebelião vencer a eternidade? Esta é a história registrada em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. A maior batalha já travada, não na terra, mas nos próprios céus. Uma guerra que determinaria o destino de todos os seres criados, onde cada anjo precisaria escolher um lado, permanecer fiel ao Criador ou seguir o caminho da revolta. E então o impossível havia acontecido. No coração daquele ser que um dia foi chamado de Estrela da Manhã, nasceu algo que jamais existira antes: a inveja. Lúcifer, o portador da luz, contemplando sua própria beleza refletida no mar de cristal diante do trono, começou a questionar por que deveria servir quando poderia governar. Sua voz, que antes entoava os mais belos louvores, agora sussurrava palavras de sedução pelos corredores celestiais. Por que nos curvamos? Perguntava aos anjos que passavam. Não somos nós também filhos da luz? Não merecemos adoração como ele recebe? Uma a uma suas palavras envenenadas encontraram eco em corações angelicais. Primeiro dezenas, depois centenas, até que um terço de todo o exército celestial começou a questionar a ordem estabelecida desde o princípio. Do outro lado, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, observava com crescente tristeza a divisão que se espalhava como fogo entre seus irmãos. Como príncipe dos exércitos celestiais, ele sentia o peso de cada anjo que abandonava sua posição. Seus olhos, acostumados a contemplar apenas harmonia, agora viam querubins sussurrando em cantos escuros e serafins desviando o olhar do trono sagrado. A rebelião crescia como uma tempestade silenciosa. Pelos corredores de ouro do céu, anjos que serviram juntos por eras sem fim agora se olhavam com desconfiança. Hierarquias inteiras começavam a se dividir. Alguns permanecendo fiéis, outros seduzidos pelas promessas de Lúcifer de um reino onde eles seriam os governantes. Miguel caminhava entre as fileiras dos anjos fiéis, vendo o medo nos olhos daqueles que nunca conheceram conflito. Como lutaremos contra nossos próprios irmãos? Perguntava um jovem anjo, suas asas tremulando de ansiedade. Confiamos naquele que nos criou, respondia Miguel, embora seu próprio coração pesasse com a magnitude do que estava por vir. Enquanto isso, Lúcifer reunia suas legiões rebeldes nas regiões mais distantes do céu. Sua voz ecoava com autoridade corrompida. Chegou a hora de tomarmos o que é nosso por direito. Por que servir quando podemos reinar? O mar de cristal começou a se agitar. As estrelas tremularam em suas órbitas, e o próprio trono de Deus emanou uma luz mais intensa, sinais de que o julgamento se aproximava. O momento chegou quando o silêncio celestial foi quebrado pela voz do Todo-Poderoso. Miguel, defende a santidade do meu reino. Não foram palavras audíveis, mas um comando que ecoou diretamente no coração do arcanjo.
Miguel ergueu sua espada flamejante e, como um sinal divino, sua luz cortou as dimensões eternas como um raio dourado. A guerra explodiu instantaneamente. Legiões angelicais colidiram nos ares, suas asas criando vendavais que jamais haviam soprado no paraíso. O combate se espalhou desde o mar de cristal até as portas de pérola, utilizando a própria arquitetura sagrada como campo de batalha. Anjos lutavam sobre nuvens de glória, entre pilares de luz pura, ao redor do próprio trono de Deus. Lúcifer avançava com fúria desesperada, sua beleza agora distorcida pela rebelião. Sua espada, que antes refletia a luz divina, agora emanava sombras. "O trono será meu!" gritava, investindo contra Miguel com toda a força de sua natureza angelical corrompida. Mas então, o momento decisivo chegou. Miguel ergueu sua espada e invocou o nome sagrado, "Em nome do Senhor dos Exércitos." A luz que emanou de sua lâmina não era sua própria força, mas o próprio poder de Deus fluindo através dele. O brilho foi tão intenso que até os anjos fiéis precisaram cobrir seus rostos. Naquele instante, Lúcifer e seus seguidores souberam que haviam perdido. Não era apenas uma batalha entre anjos, era a justiça divina se manifestando. Como meteoros em chamas começaram a cair, precipitados para longe da presença sagrada. E assim terminou a primeira e última guerra dos céus. Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário, foi expulso junto com um terço dos anjos, precipitando-se como relâmpagos em direção à terra. O que antes eram seres de luz pura tornaram-se criaturas das trevas, banidos para sempre da presença do Criador. Miguel permaneceu em pé, sua espada ainda flamejante, mas seu semblante solene. A vitória não trouxe alegria, pois compreendia o peso do que acabara de acontecer. Irmãos que serviram juntos desde o princípio dos tempos agora estavam separados pela eternidade. O céu estava purificado, mas a guerra havia apenas mudado de campo de batalha. Uma voz ecoou do trono. Agora chegou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, porque já foi lançado fora o acusador. A justiça havia triunfado, mas Miguel sabia que a serpente antiga, agora confinada à terra, continuaria sua batalha contra a descendência prometida. O céu voltou ao silêncio, mas era um silêncio diferente, purificado pela provação. Os anjos fiéis cantaram com vozes renovadas, sabendo que sua lealdade havia sido testada e aprovada. A rebelião havia sido derrotada, mas suas consequências ecoariam através dos séculos na terra, onde a luta entre luz e trevas continuaria até o fim dos tempos. Que lição esta batalha celestial nos ensina hoje? Que até nos lugares mais santos, o livre-arbítrio permite escolhas. E você, de que lado estaria nesta guerra eterna?